Amém, amém. Convido os irmãos, as irmãs a abrirem suas Bíblias, hoje no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 5. Evangelho de João, capítulo 16. E nós vamos ler hoje do 5 até o verso 11. Palavras de Jesus aos seus discípulos. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, é dele que ele está falando aqui, não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer nele, a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma noite a gente se coloca diante do Teu Evangelho, e a gente roga ao Senhor, a gente te pede, a gente clama, que esse Espírito Santo do qual o Senhor fala, nesse dia que se chama hoje, possa iluminar as nossas consciências, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Com muita gratidão, nós oramos e fazemos esse pedido. Amém, amém e amém. Essa é uma noite de batismos. 6 queridos se batizando. 6 pessoas especiais aqui, testemunharam, anunciaram que entregaram suas vidas ao Senhor, professaram Jesus como o único e suficiente Salvador, disseram para a gente que amam a Jesus e desceram as águas. E eu quero falar um pouquinho nessa noite, a partir desse texto, sobre esse processo que leva e conduz pessoas a experimentarem esse dia, que pode demorar para chegar, ou não, pode demorar, às vezes 12 anos, como a Bibi, como a Bia, 12 aninhos ali nessa faixa etária, ou 40, 50 anos. O que nos leva a um dia como esse? O que nos conduz a um dia como esse? É importante que nós, enquanto igreja, nós possamos meditar a respeito desse processo. E o que dificulta muito esse processo, esse entendimento da igreja a respeito desse processo, daquilo que conduz pessoas até esse momento, me parece que é o fato de que a gente, cada um de nós queremos que Deus, Ele seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos pessoas cujas mentes, cuja alma interior, nós somos uma fábrica de ídolos. E os ídolos que a gente inventa, que a gente cria, que a gente imagina na nossa cabeça, que inclusive nós nomeamos de Deus, nós nomeamos muitas vezes de Jesus, isso que a gente imaginou, a gente gosta de fazer isso porque aquilo que a gente imagina a gente consegue controlar. O Deus que a gente pensa, que a gente imagina, a gente consegue gerir. Os nossos ídolos, eles são gerenciáveis, eles podem ser geridos.
Eles podem fazer aquilo que a gente quer que eles façam. E esse me parece que é talvez, não sei se o maior ou não estou aqui para medir pecado da igreja, nem nada disso, mas é um grande pecado da igreja. A igreja peca quando ela começa a imaginar Deus, cria ídolos e começa a querer controlar aquilo que Deus faz. É justamente porque nós somos uma fábrica de ídolos que esse processo ele é violado por nós. É justamente por conta disso que nós, enquanto igreja, cristãos, evangélicos, o Ivan destacou muito isso. Hoje eu sou evangélico, minha mãe era evangélica, meu irmão era evangélico, e nós estamos aqui numa comunidade evangélica. Só que às vezes nós, enquanto evangélicos, a gente desrespeita o outro. A gente desrespeita a consciência alheia. Porque a gente quer que a pessoa se batize, a gente quer que ela venha para a igreja, a gente quer que ela se converta, a gente quer que ela venha para Jesus. E aí, ao invés da gente discernir como esse processo acontece, a gente imagina um Deus, e a gente quer ficar manipulando esse Deus, e na manipulação que a gente faz de Deus, a gente viola a consciência alheia. Aí não tem um almoço em família que você não fica lá pentelhando o cara lá que não quer aceitar Jesus. Não tem uma janta em família que você não fica lá pentelhando alguém que você tem que vir para a igreja, porque o inferno está chegando, o mundo está acabando. E aí, ao invés da gente evangelizar no melhor sentido do que evangelizar pode significar, a gente replica em menor escala um mal que a igreja cometeu ao longo dos séculos, que é aquela evangelização colonizadora. Vocês acham que quando os ingleses resolviam formar suas colônias lá na África, o pretexto não era que eles tinham a mensagem de Deus? Eles iam escravizar, eles vinham colonizar. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, claro que teve muita coisa boa nesse processo, né? Padres, parte da igreja, não quero fazer nenhum tipo de generalização, mas parte substancial desse processo não era evangelizar no melhor sentido do termo, era colonizar. Ô índio, sua fé, sua crença, isso tudo não presta, isso tudo é um lixo, você tem que conhecer a minha verdade. Eu tenho a verdade, eu vou colocar ela sobre você, ou você aceita, ou você está morto, está frito, tá certo? Então, a nossa fé, e aí o protestantismo também, ele tem uma índole proselitista, agressiva, violenta, e isso gera um mal para todo mundo. Isso gera um mal para aqueles que são as vítimas desse nosso evangelismo colonizador, porque se agride, porque se violenta, não é fisicamente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é fisicamente, é a consciência, é a mente, é a agressão na maneira como a gente coloca as coisas, como a gente partilha a nossa fé. Você vai para o inferno, eu vou para o céu, aceita o que eu estou te falando, que senão você está lascado. Isso é agressivo, isso gera pressão sobre os outros, isso machuca pessoas. E eu te digo, sem medo de errar, que um processo violento desse, se gerar uma conversão, é muito provável que não tenha autenticidade. É muito provável que não seja algo genuíno. É muito provável que não seja algo, do espírito. É algo pela força do convencimento. É algo, muitas vezes, pelo medo. E gera também um problema para aqueles que se colocam nesse papel. Porque imagina só você ter sobre os seus ombros a responsabilidade de converter alguém. Já imaginou um negócio desse? Você ter sobre os seus ombros a responsabilidade de converter alguém. E por que eu estou trazendo essa mensagem hoje?
Eu quero tomar a liberdade de citar a Andréia, né? Estávamos numa reunião, falei isso ontem na Assembleia de Fundação do Espaço Cultural Quitaúna, quero partilhar com a igreja nessa noite. Estávamos numa reunião de trabalho do Espaço Cultural, missão, visão, valores, aquela coisa toda. De repente, deu o horário da Andréia, já era quase 8 da noite, né, Andréia? A Andréia falou assim, pastor, preciso sair, ó, deu o meu horário. E pastor, quero me batizar. Falei, é mesmo? Você quer se batizar, Andréia? Que coisa boa, que alegria, que coisa linda, maravilhosa. A gente ficou ali explodindo de alegria, Andréia. A gente ali vibrou. E aí você foi para sua casa lá, né? E a gente ficou ali. Eu virei para todo mundo que estava ali, vou falar para a igreja. Quando que eu te forcei alguma coisa? Quando que eu falei para a Andréia repetir uma oração comigo? Quando que eu falei para a Andréia levantar a mão e aceitar um apelo? Quando que eu falei para a Andréia que ela tinha que aceitar Jesus, senão ela ia para o inferno? Quando que eu falei, que a gente falou? Nunca. Nunca. É óbvio que ela está aqui, ela escuta o Evangelho, é lógico que ela escuta sobre Jesus, é óbvio que ela vê, ela testemunha sinais do reino de Deus aqui. Agora, não foi por pressão, e gente, sinceramente, você carregar sobre as suas costas a pressão de ter que converter alguém, é um peso sobre-humano. E eu me lembro de uma vez, numa viagem missionária, e aí o pessoal estava lá evangelizando, aí batia de porta em porta, falando de Jesus, né? Uma coisa gostosa, né? Uma delícia. E aí um dado momento, o momento do descanso ali, a gente lá sentado, tomando um suco, e aí tinha um irmãozinho lá, ele devia ter um jovem de 17, 16 anos, ele estava no telefone com o pastor dele que estava em outro lugar, e ele falava para o pastor dele assim, pastor, já converti 16 hoje, 16 aceitaram a Jesus, 16 repetiram a oração comigo, as pedrinhas na minha coroa, elas estão enchendo. Eu olhei aquilo lá, na época eu já achei estranho, hoje então eu falo assim, gente, o cara está contabilizando alma para ele, e o tom que o menino falava era um tom soberbo, um tom arrogante, um tom colonizador, era um europeu vindo para a América do Sul dizer como que a gente tem que viver, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que querer, e ele contabilizando isso tudo. Isso é uma pressão muito grande, é um peso muito grande sobre nós. Por quê? Porque nós não temos esse poder, meu irmão e minha irmã. Nós não temos o poder de converter absolutamente ninguém. E mais, o Deus que se revela em Jesus, o Deus que se revela nas Escrituras, não é um ídolo. Não é um ídolo que pode ser imaginado por nós. Não é um ídolo que pode ser manipulável por nós. Não pode ser gerido por nós. O Deus que se revela em Jesus Cristo, Ele não foi feito à minha imagem e à minha semelhança. Nós é que somos a imagem e semelhança dEle. Ele não cabe na nossa mente. Ele não cabe na nossa capacidade de geri-lo. Levítico 19:4, na legislação mosaica, diz o seguinte: não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagem de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, o seu Deus. O ídolo não é só feito de metal. O ídolo é aquilo que a gente imagina com a nossa mente, porque o que faz o ídolo de metal é a imaginação na cabeça de alguém. Por isso que a Escritura fala que a gente não pode fazer imagem de Deus, o nome de Deus sequer pode ser pronunciado. Por que isso? Porque Deus está sempre para além. O Deus revelado em Jesus não é o Deus dos ingleses colonizadores, não é o Deus dos portugueses colonizadores, não é o Deus das igrejas colonizadoras. O Deus revelado em Jesus é um Deus cujo poder, cuja força, cujo sopro, Ele não está no controle de nenhum homem, de nenhuma mulher. E eu diria com todo respeito, ai daquele
que se colocar nesse lugar, de tentar manipulá-lo, de achar que pode geri-lo. E aqui nesse texto que nós lemos no começo, Jesus vai falar a respeito do Espírito, que vai vir quando ele se for, quando Jesus ele for assunto aos céus, certo? Ressurreto, ele voltar para o Pai, ele diz para os discípulos que ele vai enviar o Espírito, que ele precisa ir para esse Espírito vir. E esse entender, crer, aceitar, o entendimento adequado a respeito do Espírito Santo é o que vai nos ajudar nesse processo todo. Isso é decisivo. E o texto fala que, em primeiro lugar, que os discípulos se entristeceram, e Jesus tenta mostrar para eles, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. Então é melhor que eu vá, para que venha o Espírito. E é justamente o Espírito, o encorajador, o conselheiro, o consolador, que é aquele que, segundo Jesus diz, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, irmãos e irmãs, ele é livre. O Espírito Santo, ele é representado nas Escrituras sempre com a figura do fogo. O fogo, a gente não consegue controlar as chamas de um fogareiro. Val estava lá com a gente lá na fogueira, lá, né? E a gente estava lá cuidando do fogo, da fogueira, e colocava lenha. E tinha umas horas que a gente tinha que tomar cuidado, porque a labareda de fogo ela vinha, e quem estivesse perto lá podia se queimar. A gente não consegue gerir aquelas chamas. Fogo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo. O Espírito Santo é vento que sopra. Tenta pegar o vento. Tenta gerenciar o vento. O vento sopra para onde quer. Se daqui a pouco bate um vento, entra por essa porta aqui, ele entra por aqui, faz tudo voar, os papéis voarem. O vento é uma imagem do Espírito presente nas Escrituras. O Espírito é sopro. O Espírito Santo, ele é indomesticável. Ele não está sob o nosso controle, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. João 3,8 diz assim, João falando para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Essa nova versão transformadora fala isso. A gente não é capaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito, porque o Espírito ele sopra para onde ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer. Não dá para colocar o horário, hoje, dia do Espírito Santo soprar. Loucura! Como que você vai achar esse horário? O Espírito Santo vai soprar em Quitaúna, na IBQ, 6:30 da noite, das 6:30 às 9. Imagina, que isso, loucura! O Espírito Santo é vento, ele sopra onde ele quer. João 4:24. Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus é esse Espírito. Deus é esse Espírito que sopra. A partir dessa compreensão de quem é o Espírito, como que a gente deve, enquanto igreja, se portar na maneira de entender e de discernir o processo que leva e conduz pessoas, como esses 6 nessa noite, até o batismo. Em primeiro lugar, irmão e irmã, aceite um fato. Aceite um fato. Você não é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Nós não somos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, nós não somos Ele. Eu sou André, você é você, nós somos a igreja de Jesus, mas nós não somos o Espírito Santo. Você e eu, por mais que eu gostaria, eu adoraria de ter o poder de mudar a tua alma. Eu adoraria ter o poder de te convencer
da importância de se batizar, de se converter. Eu adoraria ter o poder de converter você, mas nós não temos o poder de converter absolutamente ninguém. Nós não temos o poder de tocar um coração humano. Nós não somos Deus. Nós não acessamos corações. Nós não temos condições de discernir um coração, de acessar o íntimo da alma humana. Eu sou pastor e eu estou afirmando para você, eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade. Nós não temos o poder de salvar absolutamente ninguém. Nós não temos o poder de salvar nenhuma alma. Ninguém. Porque quem faz isso, e a gente vai ver adiante, é o Espírito Santo. É Ele quem convence. E aí você vai perguntar, pastor, mas caramba, puxa vida, então é isso. Então vamos ficar de boa. Não vamos fazer nada. Vamos ficar tranquilos. Se é o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Para que ser voluntário? Para que estar no louvor? Para que servir a Deus? Para que ser voluntário no ministério infantil? Para que atuar? Para que pregar? Para que fazer tudo isso? Isso não significa, o fato de nós não sermos Deus, de nós não sermos o Espírito Santo, não significa que nós não fazemos nada. Significa que a conversão, o atingir o coração não está sob o nosso controle e o nosso domínio. Mas nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, nós, mediante a consciência do Evangelho em nós temos que testemunhar. Testemunhar, é isso que a gente faz. Nós somos testemunhas, Andréia, Ivan, Bia, Bibi, Leozinho, todo mundo que se batizou, nós vamos testemunhar. E é esse testemunho que faz a gente pensar o nosso mundo. É esse testemunho que faz a gente amar o próximo. É esse testemunho que faz a gente pensar a nossa sociedade. É esse testemunho que faz a gente ver os problemas sociais do nosso mundo e faz com que a gente não fique paralisado, porque quando a gente quer testemunhar, movidos inclusive por esse Espírito que está em nós, agindo em nós, a gente não fica parado, a gente vai combater os pecados estruturais do nosso tempo, nós vamos combater a maldade, a iniquidade, os problemas gravíssimos que nós temos no nosso mundo, no nosso tempo. Nós vamos lutar por mais justiça, nós vamos lutar por mais dignidade, nós vamos lutar contra a fome, nós vamos lutar contra as injustiças sociais, a desigualdade. É isso que nos faz se mover, é esse testemunho que nos coloca em ação. Agora, é óbvio que na hora de testemunhar, a gente não tem o poder de tocar o coração, e eu quero dar um exemplo aqui, de uma situação real que aconteceu recentemente, eu tenho certeza que você assistiu. Quem testemunhou aquelas cenas lamentáveis do Vinícius Júnior, na Espanha? Que já tem se repetido, né? 1, 2, 3, 4, 5, se eu não me engano, era a 9ª, 10ª vez, que Vini Júnior, jogador que era do Flamengo, está jogando no Real Madrid, principal jogador talvez no mundo, prestes a se tornar, quem sabe, o melhor jogador do mundo, vítima de racismo, jogando futebol no estádio, todo mundo gritando macaco. A gente vê, sabe, aquele menino sofrendo, é angustiante, é um terror, é um negócio assim que nos angustia. Nós, enquanto cristãos, quando olhamos uma situação dessa, dá vontade de entrar no coração daqueles racistas e mudar aquele coração? Lógico que dá vontade. Dá vontade de fazer com que eles se convertam? Lógico que dá vontade. Agora, você tem esse poder? Eu tenho esse poder, nós como igreja temos o poder de entrar naqueles corações e mudar, a gente ora. Deus, converte essa insanidade
essa loucura em algo mais sóbrio. Nós podemos orar ao Espírito para tocar esses corações. Agora, converter esse povo, aquelas pessoas ali, a gente não pode, não tem essa condição. Mas a gente pode testemunhar. A gente pode dizer, racismo é pecado. A gente pode se posicionar contra aquela atrocidade. A gente pode dizer, aquilo é maldade, aquilo é iniquidade, aquilo é coisa do diabo. A gente pode dizer que aquilo está errado. E quando a gente se posiciona contra esse tipo de maldade, o testemunho acontece. O testemunho acontece. E mais, não é só dizer que está errado. Eu quero que os racistas sejam presos. É isso que eu quero. Eu não vou acessar o coração deles, eu não sou Deus para converter o coração. Mas como cidadão do reino, eu quero justiça, pelos caminhos humanos que nós temos. Eu quero a prisão. É justo que eles sejam presos, porque racismo é crime. Eu quero que tenha penalidade. Eu quero que doa no bolso do clube, dos dirigentes. Eu quero que a partida pare. Eu quero que os patrocinadores acordem e não admitam aquilo. Eu quero que o Santander se mexa. Eu quero que a La Liga se mexa. Eu quero que o presidente da La Liga passe o constrangimento de dizer, me perdoe, gente, mesmo que seja de fachada, porque eu não tenho como acessar o coração dele, mas eu quero que ele peça desculpa pelo racismo, pelo comentário que ele fez inadequado. Estão entendendo? Isso tudo faz parte do quê? Do testemunho. A gente não tem como acessar o coração, a gente não tem como converter, mas a gente pode testemunhar quando a gente se coloca no mundo de uma maneira que agrada Jesus. A gente testemunha. Lembre-se, você não tem o poder de mudar corações. Você não tem o poder de converter alguém. Mas você pode testemunhar. Talvez nesse caso, dessa maneira como eu estou falando aqui. Talvez na sua mesa de jantar, no seu almoço em família, sendo amoroso para com os seus. Manifestando o fruto do Espírito, que é bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amando, cuidando dos seus filhos. Servindo a Deus, servindo o próximo. Tudo isso que a gente pode fazer, a gente testemunha, mas a gente não converte. E em segundo lugar, o que a gente tem que fazer mais? Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu me lembrei muito do texto de Zacarias 4:6, essa passagem famosa. Nem por força, nem por poder, nem por violência em outras traduções, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele está agindo no mundo. O Espírito Santo está soprando no mundo. O Espírito Santo está tocando corações. O Espírito Santo está tocando consciências. O Espírito Santo está transformando almas. O Espírito Santo está convencendo. O Espírito Santo está anunciando nessa noite aqui para você: olha, há perdão, há salvação. Se volte para mim, eu amo você, você é um filho amado, você é uma filha amada. O Espírito Santo está trabalhando, está atuando, está fazendo um trabalho de evangelismo, no melhor sentido do termo, que eu e você não temos condição e poder para fazer, mas Ele está fazendo, e glória a Deus por isso. Sem força, sem violência, nós não precisamos disso. Porque o Espírito Santo é aquele que está soprando, está agindo, está chegando em lugares que a gente não imagina, está chegando na alma de pessoas, no coração de pessoas, nas dores, nas fragilidades, nas decepções, nas angústias, nas histórias, nas biografias, de um jeito que eu e você não temos o controle de fazer. O Espírito Santo é aquele que está agindo na vida do Ivan durante muitos anos, até esse momento aqui. Aquelas sementes plantadas, aquilo que ficou guardado hoje brotou. O Espírito está fazendo essa obra. O Espírito está fazendo uma obra na vida da Andréia.
está conduzindo, está tocando o coração, até o dia que ela fala: pastor, quero me batizar. Não é pela força, não é pela violência. A Bia: quero me batizar, mãe. Quero me batizar, pai. Bibi, Leozinho, Gisele. E assim aconteceu com muitos de nós. O Espírito Santo está trabalhando, meu irmão e minha irmã. Fica frio. Fica tranquilão. O Espírito Santo está agindo. Pastor, mas o meu marido vai para o inferno, meu Deus, o que eu faço? Calma, relaxa, o Espírito Santo está trabalhando. Mas o meu filho não aceitou Jesus, mas aquele meu conhecido ainda não está na igreja, mas aquele outro ainda isso, mas calma, relaxa, o Espírito Santo está trabalhando. Mas pastor, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, quando vai acontecer? Quando vai se batizar? Como que vai ser esse processo? Irmãos, irmãs, calma, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, deixe Ele trabalhar, não atrapalhe o Espírito Santo e o trabalho dele, deixe Ele se mover, deixe Ele tocar corações. Igreja, não vamos ficar tensionados, sabe, eu não sei qual que é o contrário de tensionado, sei lá. Vamos ficar leve, ficar calmo, ficar tranquilo, e vamos crer verdadeiramente que o Espírito Santo está atuando, está convencendo, está chegando onde a gente não chega. Talvez esse seja a grande lição da mensagem de hoje. Nós não atrapalharmos o Espírito, deixarmos que Ele seja Ele. Então eu queria dizer para você, nessa noite, já em tom de conclusão aqui dessa mensagem, busque ser cheio do Espírito. Busque ser cheio do Espírito. Porque é na força do Espírito, é no poder do Espírito que a gente vai fazer a segunda coisa. Testemunhar. Testemunhar. Testemunhar não é converter, testemunhar não é colonizar, testemunhar não é violentar. Testemunhar, inclusive a palavra testemunho, ela tem a ver com martírio. Tem a ver com você entregar a sua vida para ser morto, para que essa morte sua, a violência que a gente sofre, possa resultar glória para Deus. Que a gente possa testemunhar na força do Espírito com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com o nosso jeito de ser e de viver. E em terceiro lugar, confie no Espírito. Ele está trabalhando. É muito provável que você, nessa noite, eu imagino, né, quem aguardou ansiosamente a conversão, a entrega que o Ivan, por exemplo, fez nessa noite. Mas eu creio que é muito provável que a irmã dele lá que ora mais tempo, então, é muito provável que a irmã não tenha ficado ansiosa, porque ela sabia que o Espírito Santo estava trabalhando. E para tudo há um tempo certo, que não está sob o nosso controle, e o tempo chegou, o tempo do Ivan chegou hoje. Talvez você está ansioso, preocupado com outras pessoas. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Ninguém que se batizou aqui nessa noite foi violentado. Todos, e eu tenho certeza disso, foram convencidos pelo Espírito. Espírito que sopra, Espírito que age, Espírito que convence. O grande apelo que eu faço nessa noite para você, e eu quero enfatizar isso. Não vamos como igreja de Jesus, não vamos atrapalhar a obra de Deus. Não vamos atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. Vamos tirar e eliminar todas as barreiras que impedem esse Espírito de soprar. Busque, testemunhe e confie, porque Ele está agindo. Sem força, sem violência da nossa parte, deixando Ele agir. Meu irmão e minha irmã,
a gente vai ter o prazer de, como essa noite, ver pessoas entregando as suas vidas ao Senhor de maneira absolutamente consciente, absolutamente livre, absolutamente tocadas pelo sopro daquele cujo sopro não pode ser artificializado por ninguém. Vamos crer nesse sopro do Espírito. Vamos descansar na esperança de que Jesus enviou para nós o Consolador que convence. E vamos, enquanto cristãos, cristãs, enquanto corpo de Cristo, vamos testemunhar o amor dEle. Vamos testemunhar quem Ele é, através das nossas palavras, dos nossos gestos, mas tendo as coisas no devido lugar e deixando que Ele haja no mundo, em quem Ele quiser, na hora em que Ele quiser, como Ele quiser, para que mais e mais pessoas recebam a graça, a misericórdia que procede dEle e tão somente dEle, não de mim e não de você. Amém? Quero te convidar a orar comigo nessa noite. E eu quero orar por você em especial que talvez está vivenciando essa situação de uma ansiedade profunda na alma, ansiedade de quem deseja ver Deus agindo em alguém ou em você mesmo, que criou uma expectativa, idealizou algo na mente, e essa ansiedade está difícil. Você que está carregando um peso nas suas costas, muito grande, que não é teu, e que por conta desse peso está trabalhando, querendo fazer o papel do Espírito. Deus te fala nessa noite: descansa em mim, descansa em mim, porque os teus olhos não chegam e não alcançam os lugares em que eu estou atuando. Descansa em mim, porque eu trabalho e não paro de trabalhar. Descansa em mim, igreja, porque eu estou soprando. Eu sou um vento que sopra, ninguém sabe dizer para onde, mas eu estou trabalhando, eu estou convencendo, eu estou atuando. Meu irmão e minha irmã, descansa no Senhor. E igreja, confie no trabalho e na obra do Espírito Santo. Confie na obra e no trabalho do Espírito Santo. Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti nessa noite. Nos submetemos ao Teu agir, nos submetemos ao Teu mover. E reconhecemos nessa noite como igreja, nós não somos Deus. Nós não somos o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê força e poder para testemunharmos. E a paciência, a perseverança em fé e em oração, sem ansiedade, mas confiança de que o Senhor está convertendo corações, de que o Senhor está atuando no mundo, de que o Senhor está soprando em lugares, em pessoas, de maneiras que a gente não consegue nem imaginar. Nos dá essa consciência, Senhor, como corpo Teu que se reúne aqui e acalenta a alma dos ansiosos, das ansiosas. Que essa noite possa ser uma noite de um bálsamo sobre as nossas vidas, de uma retirada de um peso, de uma obrigação que compete ao Senhor, porque só Tu tens o poder de convencer homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. Tira isso dos nossos ombros e que na força do Teu Espírito possamos ser sal da terra e luz do mundo,
e termos a alegria e o privilégio de, como essa noite, vermos e testemunharmos o teu agir. Eu oro com